Voltamos então aqui com a nossa aula Direito Empresarial 2. Estamos falando de falência. Vamos falar um pouquinho agora em relação à classificação dos créditos. Mas, como a gente falou no vídeo anterior, né, a falência é o quê? Um processo de execução coletiva, né, ou um concurso de credores aí, no qual se arrecada os bens do falido do devedor e realiza uma venda judicial forçada a fim de se pagar aí proporcionalmente os credores desse devedor falido. Tranquilo? Agora, como que vai ser o pagamento, não é verdade? Como que vai ter assim, vou pagar primeiramente o trabalhista, depois garantia real? Quem determinou esta ordem, essa classificação, essa ordem de prioridade, na verdade, né? Foi a própria lei, de modo a que de garantir um tratamento mais equilibrado e proporcional aos credores no processo falimentar. Tranquilo? Isso é aplicação da isonomia, porque ela vai abarcar os credores da mesma classe, ou seja, um tratamento igualitário dos credores, mantendo as diferenças apenas em que? As respectivas classes de crédito, ou seja, os trabalhistas serão tratados da mesma forma, os de garantia real da mesma forma. Entretanto, eu faço ali uma diferenciação entre os créditos que não são iguais. Isso é puramente a nossa isonomia, não é verdade? Tratamos aí os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Tranquilo? Então, gente, como que funciona? Vamos lá, foi a falência, classifiquei os créditos e aí eu vou começar o pagamento da primeira classe, de acordo com os créditos de cada credor pertencente a esta classe. O pagamento ele é total ou parcial, dependendo dos recursos obtidos durante o processo. Depois de os credores da primeira classe terem sido pagos, se ainda houver saldo, beleza? Serão pagos os credores da segunda classe, total também ou parcialmente, e assim por diante. Então, nós temos a ordem de classificação dos créditos, e além disso, não é garantia que será pago todos os créditos de todas as classes, porque se começa com a preferência, com a ordem legal, a classificação legal, e se acabar o saldo, acabou-se os pagamentos, e aí muitas vezes os credores de das últimas classes, né, não receberão nenhum valor, porque não há saldo, não há mais bens a serem arrecadados e vendidos forçadamente por meio judicial. Beleza? E as ordens? A lei, ela traz lá no seu artigo 83 a ordem hierárquica e 8 classes de credores. A primeira classe é a classe trabalhista. Entretanto, o limite é de 150 salários mínimos por trabalhador e créditos derivados de acidente de trabalho. Então, professor, mas peraí, e se eu tiver muito mais do que isso para receber? Eu vou ter como ordem ali legal, estando na primeira classe para receber o dinheiro, apenas o crédito referente a até 150 salários mínimos, tá certo? E o trabalhador. Mas, o que passar disso, ele entrará como crédito quirografário, que veremos a seguir, né? Que daí estará uma ordem abaixo aí em relação à classe de credores. Tranquilo? A segunda classe de credores que nós temos é os credores com garantia real. Por exemplo, hipoteca, penhor, né? Ou seja, um bem que é a garantia da dívida. Esses credores também recebem seus créditos nessa segunda classe, mas limitado ao valor do bem gravado, pois eventual diferença será considerada crédito quirografário. Beleza? A terceira classe, então, é os créditos tributários, exceto as multas tributárias e decorrentes do atraso. Os créditos tributários, eles são os decorrentes, logicamente, dos tributos estaduais, federais e municipais. Além disso, também estão inclusos aí as contribuições para fiscais. O que é isso? As destinadas ao INSS, ao Fundo de Garantia, ao Serviço Social da Indústria, SESI, né, e ao Serviço Social do Comércio, SESC, entre outras. Em relação às multas tributárias, por não estarem compondo aí o valor principal do tributo, para o seu recebimento, elas são classificadas como sendo a penúltima classe de créditos. Tranquilo? Na quarta classe, seguindo a nossa ordem, temos os créditos com privilégio especial. Esses créditos
que tem privilégios, né, pode ser geral ou especial, eles são qualificativos que o direito imprime a determinados créditos, diferentemente de preferências, que resultam aí de uma vontade das partes. Então a lei vai determinar quais créditos serão especial e quais créditos serão privilégio geral. O privilégio especial, ele está em diversas leis civis e comerciais, e tem um exemplo, por exemplo, no artigo 964 do Código Civil, que traz um rol ali de créditos que possuem privilégio especial. Uma outra situação é em relação aos créditos da microempresa, dos MEIs e das empresas de pequeno porte, que também são considerados de privilégio especial, logicamente, porque nós sabemos que a Constituição traz ali um tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte. Tranquilo? A quinta classe de crédito, então, é os créditos com privilégio geral. Do mesmo modo que o especial, é a lei civil e a lei comercial que vai determinar quais créditos serão aí de privilégio geral. E um exemplo aqui trazido é o crédito do comissário, quanto a comissões que tiver direito e despesas realizadas. Está lá no artigo 707 do Código Civil. Beleza? Seguindo então, para a nossa sexta classe, que aí sim são os créditos quirografários. Esse nome estranho não é tão difícil. Eles são os créditos comuns, por não terem privilégios ou garantias. Podem ser tidos como, por exemplo, os créditos não inclusos que eu falei anteriormente, naquele limite de 150 salários mínimos, ou seja, cada trabalhador tem direito a receber até 150 salários mínimos como crédito lá na primeira classe de preferência, primeira classe de hierarquia, né? Preferência é quando tem acordo entre as partes, né? Passando esse valor de 150 salários mínimos, nós teremos os créditos, esse valor, mesmo sendo decorrente de uma verba trabalhista, de uma relação de emprego, de uma questão de acidente de trabalho, ele vai vir para a classe que é a sexta na ordem de hierarquia da lei, que é os créditos quirografários, tá certo? Além disso, os decorrentes de títulos de crédito, os contratos sem garantias ou privilégios, exceto a multa, se houver. Então, gente, todos os créditos não inclusos ali nas classes anteriores, ele vai ser tido como um crédito quirografário, tá bom? Além disso, na sétima classificação, na sétima classe de ordem de hierarquia, nós temos os créditos de multas contratuais e tributárias. Lembra que a multa não vai entrar? A multa em relação aos tributos não vai entrar na classe dos créditos tributários? Ela vai entrar aqui na nossa penúltima classe de crédito, na sétima, né? Que é os créditos de multas contratuais e tributárias. As multas são cláusulas penais impostas pelo descumprimento de uma obrigação contratual ou tributária. Elas não são consideradas parte do valor principal devido pela obrigação firmada ou não cumprida, ou pelo tributo não pago, sendo por isso classificada nesta classe de créditos que é a sétima classe. Beleza? Dando sequência aqui ainda, vamos para a nossa última classe de crédito na ordem hierárquica que tem a lei, o artigo 83 da lei 11.101, a nossa lei de falências, e nós teremos os créditos subordinados. Os créditos subordinados são assim classificados por força do contrato ou de lei, como por exemplo a debenture, né, que não gozar de garantia, poderá conter cláusula de subordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente se houver em caso de liquidação de companhia. Ou seja, esses créditos subordinados, eles são créditos, é a última classe aí que nós teremos de créditos na ordem do concurso aí de credores. Tranquilo? Também são créditos subordinados, né? Os créditos de sócio e administradores sem vínculo empregatício perante a empresa, os créditos derivados do prolabore em razão do trabalho desempenhado ou de dividendos pela participação nos lucros da empresa ao tempo da decretação da falência. Também são considerados créditos subordinados aqueles da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, decorrentes da imposição de multa por infração à legislação do mercado de capitais. Tranquilo?
Mas tem duas questões que eu quero tratar especificamente com vocês. Primeiramente, o representante comercial autônomo, e por que falar dele de forma específica? Porque, como sabemos, ele não tem vínculo empregatício com a empresa. Entretanto, ele é considerado, para fins de falência, como crédito trabalhista, ou seja, ele vai também estar incluso ali na nossa primeira classe de credores, que é a classe dos créditos trabalhistas, e também terá o limite de 150 salários mínimos por trabalhador. Tá certo? E ele tem essa natureza de crédito trabalhista porque a lei da representação comercial assim dispôs. E agora nós, advogados, como nós ficamos nesse meio? Não é verdade? Os honorários advocatícios têm muita divergência, especialmente em forma doutrinária dos autores, em relação à natureza do nosso crédito referente ao honorário advocatício. Por quê? Nós sabemos que não somos empregados muito da empresa, temos um crédito de natureza contratual, não é verdade? E o próprio Estatuto da Advocacia, lá no artigo 24, ele estabelece que a decisão judicial que fixar honorários e o contrato escrito, aquele que eu firmo entre eu e meu cliente, eles são títulos executivos, ou seja, pode ser executados judicialmente, e constituem crédito privilegiado na falência. Por não dizer crédito privilegiado especial, seria tido por parte da doutrina como crédito privilegiado geral. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em um julgamento de recurso especial que eu destaquei no seu material complementar, ele até utilizou aquele rito de julgamentos repetitivos, ou seja, que serve para a interpretação do mesmo tema lá no STJ e também de orientação às demais instâncias do Poder Judiciário, e o STJ interpretou que a prestação, os créditos decorrentes da prestação de serviços advocatícios, embora tenha toda essa questão do Estatuto da Advocacia, ele é enquadrado como crédito trabalhista, respeitando inclusive aquele limite de 150 salários mínimos. Beleza? Isso porque esses honorários advocatícios têm natureza alimentar, sendo então equiparados aos créditos trabalhistas para fins de habilitação de crédito no processo falimentar. E além disso, se o advogado continuar prestando ou prestar serviço advocatício durante o processo falimentar, para defender o interesse da massa falida, após a decretação da quebra aí, esses créditos do serviço prestado durante o processo falimentar, após essa decretação de falência, esses créditos serão tidos como extraconcursais, que veremos na próxima aula. Assim como nós vimos que as empresas que prestaram serviço lá na recuperação judicial durante o processo, durante o prazo de recuperação, teriam, numa eventual decretação de falência, essa questão de ser um crédito extraconcursal. O advogado também, se ele continuar prestando serviço para a massa falida ou prestar serviços, esses seus créditos serão tidos como extraconcursais, que veremos na próxima aula. Beleza? Tranquilo, fácil, sossegado, não é verdade? Então, até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais!